pessoal, firmes e fortes, preparados para mais uma aula do nosso projeto Revisando. Pessoal, eu sou o professor Matheus. Hoje eu vou falar sobre um conteúdo muito importante para a área da matemática. A gente vai falar sobre expressão numérica. A gente vai definir algumas regras e alguns métodos para resolver. Pessoal, vamos definir primeiro o que é? Definição. São expressões que possuem números, operações e talvez apresente símbolos. Numa expressão numérica a gente tem uma ordem. A gente tem uma ordem de símbolos e uma ordem de operações. Ela serve para organizar como a gente pode resolver essa expressão de modo correto, como se fosse um atendimento médico. A gente tem os casos de privilégios, né? O caso que a gente pode resolver em primeiro momento. Pessoal, vamos lá. Na questão de símbolos, a gente tem 3 representações de símbolos numa expressão numérica. Lembrando, na expressão numérica só há números, não é uma expressão mais para frente que a gente vai ver, isso lá no 8º ano, expressões algébricas. Aqui não tem letras, aqui só tem somente números. Primeiro caso, símbolos, né? A gente vai ter o parênteses, o famoso parênteses, o colchete e a chaves, tá? Esses são os símbolos que vão aparecer nessas expressões numéricas que a gente vai ver durante esse percurso. Pessoal, operações. A gente tem que lembrar que nas operações de expressão numérica, a gente tem a radiciação ou potenciação, que são casos que a gente deve resolver em primeiro momento. Um exemplo, se eu tenho uma potenciação e uma radiciação, eu posso resolver elas antes de todas as outras operações, mas eu tenho que ver que eu tenho que resolver elas na ordem que aparece. Se aparece primeiro uma radiciação e depois uma potenciação, eu resolvo primeiro a radiciação. No segundo momento é a multiplicação e a divisão. Eu resolvo na ordem que aparece. Se aparece primeiro uma multiplicação, resolvo primeiro uma multiplicação e divisão, e vice-versa. Por último, mais ou menos importante, a adição e subtração. Esses são os últimos casos que a gente resolve, tá? Numa expressão numérica. A gente tem que prestar bastante atenção nessa resolução. Os parênteses eles vão ter sempre prioridade, tá? Se eu tenho parênteses, eu resolvo sempre ele em primeiro momento. Os colchetes e as chaves sempre em segundo plano e terceiro plano. Pessoal, vamos pegar uns exemplos para a gente terminar? Bora! Pessoal, vamos pegar esse exemplo. Quem é que tem a prioridade? A multiplicação ou a adição? Pessoal, no caso, eu tenho a multiplicação que tem prioridade. Aqui, 4 vezes 2, 8, mais 3, 9, 10, 11. Pessoal, aqui, no caso, cai nessa situação. Eu tenho uma subtração e uma adição, mas eu tenho um parêntese. Eu tenho que resolver primeiro quem está no parêntese, para depois eu aplicar a ordem das operações. Então, aqui, 3 mais 2, 5. Então, 10 menos 5, 5. Já nesse caso, pessoal, tem outra resolução. Eu tenho 10 vezes 3 dividido, abre parênteses, 4 menos 2. Quem é a prioridade? Resolver primeiro os parênteses, para depois eu resolver as operações. Então, eu copio todo mundo e eu resolvo. 4 menos 2, 2. Pessoal, olha o caso que eu falei. Multiplicação e divisão. Quem eu resolvo? Eu não posso dividir primeiro. Primeiro eu tenho que multiplicar. Então, 30 dividido por 2. Aí, 15. Eu primeiro resolvi a multiplicação para depois a divisão. Já nesse caso é diferente. Eu tenho uma potenciação e uma radiciação. Pessoal, não posso resolver a raiz primeiro. Primeiro resolvo a potência, para depois resolver a raiz. É a ordem que sempre que aparece primeiro. Quem aparece primeiro eu resolvo. Lembrando das prioridades. Se eu tenho uma multiplicação e uma adição, claro que a multiplicação é prioridade. Mas se eu ter vice-versa, a multiplicação vai ter privilégios. Tá? Então, 25 menos raiz quadrada de 100. Aqui vai ficar 25 menos 10. Aqui vai ficar 15. Tudo bem? Já nessa expressão é um caso diferente. Pessoal, prestem atenção. No caso das operações simbólicas, aqui parênteses, colchete, chaves, é como se eu estivesse abrindo várias portas. Eu abro primeiro dos parênteses, depois dos colchetes, para por último abrir as chaves, tá? Literalmente. Então, é o mesmo caso aqui. Eu tenho que resolver esse, para depois resolver esse, para depois eu resolver tudo. Então, é um passo a passo que eu tenho que resolver uma expressão, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que resolver, pessoal, tudo que está dentro do parênteses, porque é a prioridade. Então vai ficar 60 mais abre colchete. Agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses? Uma potência e uma adição. Resolvo primeiro a potência. Abre parênteses 4 mais 3, menos 5, fecha colchete. Continuando a resolver. 60 mais abre colchete,
4 mais 3, 5, 6, 7. Então, ó, 7 menos 5. Todo mundo percebe aqui que a gente já resolveu o parênteses, agora falta só o colchete, para depois a gente terminar. 60 mais 7 menos 5, 2. Por último, mais ou menos importante, 60 mais 2, 102. Pessoal, então lembre-se sempre, numa expressão numérica a gente tem as regras e temos que segui-la. Ordem dos símbolos, ordem das operações. Prioridade, parênteses, colchete, chave. Primeiro, sempre resolver tudo que está dentro do parênteses, depois do colchete, por último a chave. Percebam, fui resolver aqui para depois resolver aqui. Aqui poderia ter sido uma chave. Necessariamente, eu teria resolvido todo o exercício, tá? Aqui nas operações eu tenho que prestar atenção. Multiplicação sempre tem prioridade, mas quando ela está do lado de uma raiz, ela vai perder. Eu vou ter que resolver primeiro a raiz para depois multiplicar. Então vocês têm que lembrar sempre dessa ordem de regras, tá bom, pessoal? Tchau!